Bom dia, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos aqui juntas para estudar mais uma vez a palavra de Deus. É um prazer dividir esse pão da vida, é um prazer estudar a palavra de Deus para juntos ter um conhecimento melhor e pôr em prática na nossa vida. E também quero falar com você essa manhã. Você pode estar aí, se tiver alguma dúvida, fazendo seu pedido, também pedindo alguma explicação, e junto com o Espírito Santo de Deus, nós trazemos aí uma compreensão melhor. Se tiver alguma dúvida, também não deixe de deixar aí seu pedido, dar um like aí para nós crescermos aqui e esse evangelismo do Senhor espalhar a mais gente possível que nós pudermos junto, né? Que você está pregando também junto comigo quando você está enviando aí esse vídeo. Quando você está aí dando like, você está pregando junto comigo também. E a palavra de hoje está aqui em Mateus 20, que é a parábola dos trabalhadores. Mas antes de nós estudar a palavra de Deus, você pega aí sua Bíblia também e nós juntos vamos fazer uma pequena oração para estudar a palavra do Senhor. Feche os seus olhos como você está. Santo querido Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua palavra. Sabemos que sem Ti nada somos. Por isso, Pai, estamos buscando dos céus, buscando do Senhor conhecimento, sabedoria e entendimento para estudar a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, é o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nós vamos fazer aqui uma rápida leitura, a parábola dos trabalhadores na vinha. Depois nós vamos entender o que essa parábola está nos trazendo. Porque Jesus, sempre que ele contava uma parábola, ele tinha um objetivo. Sempre que ele fazia uma cura, ele tinha um objetivo. Certa vez, seus discípulos perguntou para ele: Senhor, por que aquele homem nasceu cego? É por causa dos pecados dele? Jesus falou: não. Ele nasceu cego para a glória de Deus. Então, Deus não faz nada sem propósito. Nós, seres humanos, sim. Às vezes fazemos muitas coisas sem propósito e o resultado é decepção, o resultado é não deu certo, mas o Senhor Jesus não é como. Tudo que Ele faz e fez tem propósito. E nós vamos entender isso hoje aqui na Palavra de Deus. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu-se da mesma forma, como mandando ir para a vinha, né? Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém não nos contratou. Então ele lhe disse: ide também vós para a vinha? E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha aos seus administradores: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Que parábola interessante, né, querido ouvinte? Antigamente era assim que se fazia. Os donos das vinhas iam para as praças, né? E lá estavam os trabalhadores que também iam para as praças. Sentavam ali, esperando que o dono das vinhas viessem e contratasse eles. E era desse jeito. Estava desempregado, ia para as praças. Sentavam ali e daí a pouco chegava o dono da seara, das vinhas, e contratava e mandava todos ir para a obra. E é a parábola que Jesus está contando. Então, esse homem da vinha aqui saiu no primeiro horário, 6 horas da manhã. Chegou lá, está um monte de pessoas, de homens, mulheres querendo trabalho. Ele falou assim: olha, eu vou contratar vocês a 1 denário por dia. Vão para a vinha, vão trabalhar.
Mas ele deu depois outra volta e veio de novo 9 horas. E ele encontrou outra turma desempregada. Ele falou, vai vocês também? E eu procederei da mesma forma. E aí por diante. Ele foi de novo na hora sexta. Ele mandou outra turma ir para Vinha. Mas na hora 1/10, ele chegou ali, a hora 1/10 já é das 3 horas. É o dia já se findando. É acabando o dia. Então ele falou com aquela turma, vai lá para Vinha também. E eu pagarei o que for justo. E aquela turma da hora 1/10 também foi. Mas ao cair da tarde, ele chamou seu administrador e falou, olha, começa a acertar a conta do povo aí, começa a pagar o povo. E o administrador começou, e o dono da vinha falou, olha, comece pelos primeiros. Os primeiros chegou, já estava acabando o trabalho, já estava findando o labor. E aí, o que o administrador fez? Deu 1 denário a cada um daqueles que foi os últimos que chegou. Ah, querido amigo, o que foi 6 horas, ficou olhando, poxa, se ele está dando 1 denário, esse daí que chegou já findando a obra, já acabando o serviço, a nós ele vai ser bem generoso, vai dar mais. Mas ao contrário, o administrador estava fazendo o que seu chefe mandou, o que seu patrão ordenou. Aí começou a pagar, terminou os que chegou o último, começou os que vieram primeiro. E ele deu 1 denário. E então ele escutou alguém murmurando, falando, isso não é justo. Nós entramos 6 horas aqui da manhã. Esse daí chegou 3 horas acabando o serviço. E agora recebe o mesmo que nós. Aí o dono da vinha escutou isso e falou, amigo, o que está acontecendo? Não contratei você por 1 denário? Quando te contratei, não falei que era 1 denário? O que está acontecendo? Eu não estou sendo injusto com você. Pega seu dinheiro e vai embora. Porque aqui o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você está contrariado porque eu estou sendo justo? Porque eu estou pagando o outro tanto que eu quero, mesmo tanto que o seu? Mas o seu foi combinado. E aquele então saiu contrariado. Então aqui, querido, sabe o que traz aqui para nós? Jesus primeiramente chamou os judeus. Chamou os judeus e Jesus queria preparar um povo para pregar o evangelho. Sabe, a profetisa Ellen White diz que se uma mãe educa um filho, ela pode ter 10. Um filho que ela educou bem, ele vai educar os outros 9. Sabe por quê? Porque aquele primeiro foi bem educado, aquele primeiro foi bem ensinado, uma educação boa, perfeita. E agora, aquele ali vai ensinar os outros. A mãe e o pai vai ficar tranquilo, porque aquele que ele educou bem vai educar os outros. E é desse jeito. Jesus chamou os judeus, não porque era uma nação grande, mas chamou eles para poder educar eles, ensinar eles a pregar um evangelho santo e puro. Mas o que aconteceu com eles? Eles fizeram do evangelho uma coisa extrema, um transtorno. Então eles abraçaram e acharam que era só para eles o evangelho. Achavam que os gentios, as pessoas que não eram judeus, não tinham direito no evangelho. E não era assim. Jesus não queria assim. Esse aqui foi os primeiros que foi para a obra, que foi contratado por 1 denário. Você vê que os outros, Jesus não falou que os outros, o valor que os outros iam ganhar, falou que ia ser justo. Aí agora Jesus chamou que os reformadores, para poder endireitar isso aí. Jesus chamou os reformadores. O que os reformadores fazem? Eles vão consertar aquilo que foi estragado, que foi abolido ali. E Martinho Lutero, um monge, foi um dos grandes, dos maiores reformadores. Ele era um monge, para quem não sabe, um monge é um padre. E além dele ser um padre, ele era um professor, um padre-professor, ensinava a Bíblia às pessoas. E Martinho Lutero descobriu que não era daquele jeito que o catolicismo ensinava, que a igreja romana ensinava.
ele percebeu que a Bíblia estava falando sobre mais de escultura, Jesus falando que não era para adorar. Ele percebeu que o dia de guarda era o sábado do Senhor, não o domingo. Ele percebeu também e conheceu na Bíblia que não podia se batizar um bebezinho. Ele percebeu também que não podia acender vela para os mortos, não podia dar culto a ninguém, não podia adorar nos pés de mais de escultura. Ele fez 95 teses e pregou na porta da Igreja Católica. E esse reformador, ele foi tão perseguido pelo catolicismo. Ele foi tão perseguido, mas foi um homem chamado por Deus de dentro do catolicismo para levar a verdade, para restaurar, para reformar aquilo ali. Não era a intenção de Martinho Lutero se levantar contra a igreja. Ele queria que a igreja entendesse e visse que a Bíblia estava falando uma coisa e a igreja estava pregando outra, levando multidões a transgredir os mandamentos do Senhor, a fazer um catecismo e dizer guardai domingos e festa, se a Bíblia fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A outra turma eram os reformadores. Aí agora Jesus chama os adventistas do sétimo dia, reformadores também. Vamos ver que eles são reformadores. Abre sua Bíblia aí em Isaías 58:12. Vê rapidinho aqui, Isaías 58:12. Vê que os adventistas também são chamados como reformadores. Como reformadores, para poder... Aqui, Isaías 58:12. Diz assim, olha, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará fundamentos de muitas gerações, e será chamados reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país torne-se habitável. Nosso país só vai se tornar habitável se o povo guardar os mandamentos de Deus. Por isso os adventistas foi chamado para fechar as brechas, para falar o dia de guarda é o sábado do Senhor. Não se pode se curvar diante de uma imagem de escultura. Você não pode pegar um bebezinho, batizar, acender vela para os mortos. É idolatria. Isso diante de Deus é abominação. E você, querido ouvinte, e eu, temos que ter coragem de denunciar o erro, como Lutero denunciou, como os reformadores, como os adventistas do sétimo dia denunciam o erro. Não estou falando aqui de igreja, de religião, estou falando aqui de assim diz o Senhor. O que o Senhor falou a respeito disso? O Senhor falou, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós vemos ainda aqui o povo da hora undécima. Vamos falar agora um pouquinho só do povo da hora undécima. O povo da hora undécima, aqui fala assim: e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe, por que estáis aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém não nos convidou. Ide também vós para a vinha. Esse povo da hora undécima é uma igreja invisível que Deus tem preparada. Essa igreja está lá na Igreja Católica, essa igreja está lá na Universal, na Batista, na Assembleia de Deus, na Pentecostal. Deus tem essa igreja invisível, escondida. Deus tem pessoas sinceras que não guardam hoje os mandamentos dele, mas na hora que o Espírito Santo dizer, sai dela, povo meu, esse povo vai se levantar um grande exército, uma fé maior do que a minha e a sua, que hoje servimos ao Senhor. Tem pessoas que estão decepcionadas com cristãos que se dizem cristãos, mas não dão respeito, não se dão testemunho. E as pessoas falam, ser cristão desse jeito? Nunca vou ser um cristão. E essas pessoas se afastam das igrejas, mas essa pessoa ama Jesus. Essa pessoa ama o Senhor Jesus. E a hora que ela escutar o chamado, sai dela, povo meu. Esse povo vai se formar um exército de homens e mulheres que nunca guardaram o sábado, que nunca teve conhecimento dessa verdade, mas que aquela hora vão entender, vão se arrepender e vai se unir a um exército que Deus tem também, visível. Porque a igreja visível de Deus
está hoje na terra é poucos, mas a invisível é grande multidão. E eu quero dizer para você que o número maior de cristãos da Igreja Invisível de Deus está ali dentro da Igreja Católica, aonde esse povo, a hora que ouvir o chamado de Deus, vão sair de todos os lugares aonde prega o erro e vai se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Que Deus te abençoe, querido amigo. Seja como Lutero, denuncie o erro, prega a verdade, não pregue religião. Religião não salva, mas pregue-o assim diz o Senhor. Isso aqui salva. Que Deus te abençoe hoje. Deixe o seu like aí, inscreva no canal, para que nós juntos possamos pregar. Creia que você está pregando junto comigo. E do jeito que você está, vamos orar ao nosso Deus e pedir sabedoria. Santo querido Deus, amado Pai, mais uma vez pedimos a fé de Lutero. Mais uma vez, Pai, pedimos, Senhor Deus, a fé da igreja invisível que vai ser uma grande multidão. Nos prepara, nos unge para esse tão grande dia que em breve irá acontecer, Senhor. Seja com esse ouvinte, essa mulher, este homem, essa criança que está nos ouvindo. Dá-nos paz, entendimento, discernimento para este dia. É o que te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esqueça, querido amigo, em nome do Senhor Jesus, você e eu podemos tudo o que quisermos. Fica com Deus. Até amanhã.